Olá, vocês que nos acompanham aqui na TV Unifor, seja pelos canais nas redes sociais ou seja pelo canal 14 da Alares. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a essa segunda temporada do Sapiência, um programa que tem como objetivo desvendar os mistérios do mundo acadêmico, desde a concepção da pesquisa até a sua aplicação no mercado e no mundo prático. Eu sou o professor Bruno Lessa, professor do programa de pós-graduação em administração aqui da Universidade de Fortaleza e convido vocês para essa jornada. Hoje nós temos como convidada a Camila Cruz, a quem eu desde já agradeço pela presença, pela generosidade. E a Camila é egressa aqui da Universidade de Fortaleza, da graduação, mestrado e doutorado. E durante a trajetória ela pesquisou fundamentalmente empresas familiares. Mas eu não vou me atentar a isso, eu não vou me prolongar nesse sentido. Eu vou pedir para que ela se apresente. Por favor, Camila, fala um pouco de ti para a gente. Certo. Eu sou Camila Cruz, como o Bruno já falou, né? Sou doutora em empresas familiares. Então, todo esse meu processo aí de desenvolvimento, né? Fui formada aqui pela Unifor, em administração de empresas. E aí, ao longo da minha graduação, eu fui percebendo qual era a área que eu queria mais me interessava e tal. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história, que aí o meu pai chegou e disse assim, minha filha, já acho que, se não me engano, no 6º semestre, ele disse assim, olha, vamos aqui. Ele fez umas contas onde, se não me engano, 10% da população brasileira tinha mestrado. E que lá fora isso já era muito importante dentro das organizações, até para a empresa. Então, ele disse assim, vamos fazer isso? Vamos fazer mestrado? Gente, eu não fazia ideia do que era fazer mestrado, o que era pesquisa, enfim, não estava muito, minha graduação não foi muito voltada para esse nível, porque eu sempre estava, eu quero empreender, eu quero colocar em prática os meus conhecimentos e tal. E aí, a partir disso, eu peguei e disse, tá bom, vou. Aí fui estudar, me preparei, eu estava estagiando na época, saí do meu estágio, e aí fui ingressar no mestrado, saí da graduação direto para o mestrado, sem saber muito bem o que era o mestrado. Mas eu fui. Apliquei, fiz as provas, enfim. E aí, quando eu entrei, eu fui entender exatamente como era esse ambiente de pesquisa. Só depois que você entrou no mestrado que você foi entender a amplitude do que era. Exatamente. Então, foi entender exatamente os fundamentos de como pesquisar, a importância. É aquele negócio que você sabe que é importante, mas você não compreende até na prática. Então, mas eu já entrei no mestrado sabendo que, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que fui conectada com os negócios, tá? Desde pequena, eu já tenho 34 anos, eu fui criada dentro de empresas familiares. Eu falo muito, conto a história que eu digo assim, olha, desde pequenininha eu dizia assim, o que você quer quando criança crescer e tal? Eu quero trabalhar em empresas e ganhar em dólar. A parte do ganhar em dólar não chegou ainda, mas trabalhar com empresas, então era sempre uma coisa que a minha diversão era ir para o comércio da minha avó, da minha mãe, no sábado, achava o máximo aquilo ali. Aí dia de segunda de manhã, na época do colégio ainda, elas faziam lá, apuravam quanto é que tinha para pagar e tal, e eu ficava ali vendo, gente, que legal. Então eu cresci nisso, e aí eu digo, não, eu quero me aprofundar mais. E a gente entendeu, junto com meu pai, que uma das formas de se aprofundar era fazendo pesquisa, né? E aí eu entrei com 21 anos no mestrado. Muito jovem. Isso. E como é que foi o processo de que você falou que aprender os fundamentos da pesquisa para ti era cada semana um baque diferente, cada semana era uma descoberta diferente. Como foi esse processo? Vamos lá. Muito estudo, né? Antes de tudo, eu aprendi a estudar mesmo, profundamente, no mestrado, né? Assim, se aprofundar mesmo. E aí, hoje eu percebo a importância desse processo da necessidade de se aprofundar. Por quê? Porque hoje, no contexto que eu trabalho, que são empresas familiares, é um ambiente extremamente complexo. Então, a partir dessa complexidade, eu não posso só mergulhar na superfície. Eu tenho que entender as realidades, o que está nas entrelinhas. E nesse processo aí de entender os fundamentos, as filosofias, o que tudo está por trás, as metodologias de pesquisa, porque o pessoal acha que pesquisa e, por exemplo, trabalhar com empresas é distante, muito pelo contrário. Até para resolver um problema, você tem que pesquisar, você tem que ter dados, você tem que saber analisar. Então, assim, para você resolver um problema numa empresa, você precisa de toda uma metodologia. E eu sempre tentei conectar muito isso, mesmo na época não trabalhando, mas eu sempre tentei conectar muito isso. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou aplicar isso numa empresa? Né? Porque dentro desse projeto também do meu mestrado, a gente foi entendendo o que eu queria ser.
né? Ah, vamos fazer o mestrado, eu fui sem entender o porquê, mas no processo eu fui construindo que dentro do meu propósito como pessoa é unir ciência com as empresas, e no meu caso, empresas familiares. Então, eu sou o elo e a ponte lá dentro da empresa, acabei, né? Enfim, vou me apresentando aqui aos poucos. Eu sou o elo lá na empresa entre a ciência e o que as empresas familiares estão estruturando. Lá eu sou head de conhecimento, então sou responsável por todos, tipo, conhecimento dos projetos. Eu vou lá, eu pego um artigo científico e na próxima semana eu já coloco em prática na empresa, ou na mesma semana, enfim, dependendo do tempo que a gente tem. Então, eu sou esse elo e eu tenho esse propósito de vida, de trazer o conhecimento teórico, né, assim, não digo nem teórico, mas o conhecimento fundamentado e validado nas empresas familiares, cientificamente falando, de trazer para elas de um acesso mais rápido, mais traduzido, enfim, como queiram falar. Mas essa proposta, Camila, que você foi desenvolvendo, que já, como você fala, está bem amadurecida, pelo que dá para captar na tua fala. Sim. Mas já no mestrado, isso aparece ou foi algo que te mordeu, ou esse bicho da pesquisa, esse amadurecimento? Como foi que isso apareceu para ti? Pronto. No mestrado? No mestrado, especificamente, foi fazendo a primeira pesquisa. Assim, nossa, achei muito similar no processo de estágio de trabalho mesmo, né? Que você vai lá assim, nossa, dá certo, nossa, eu aprendi isso. Então, foi ao longo mesmo do mestrado, fazendo artigo científico, que todo mundo acha ruim, mas, gente, é uma das melhores formas de você aprender. Quando você faz, você não esquece para o resto da vida. Então, assim, foi fazendo, colocando em prática. No final das disciplinas, que tinha os trabalhos, eu tentava puxar, vamos fazer aqui de empresa familiar. Enfim, e cada um ia fazendo de um tema diferente, onde você ia aprendendo a pesquisar. Que eu acho que isso é uma competência hoje em dia, inclusive. Eu mentoro algumas novas gerações de empresas familiares e eu fundamento muito essa competência neles, que dizem assim, olha, vocês têm que aprender a pesquisar. E não é só chegar no YouTube. Até para pesquisar no YouTube, você tem que ter metodologia. Qual é a palavra-chave que eu vou colocar? Enfim, o que eu vou filtrar? Se aquele conteúdo serve ou não para mim. Então, é do mesmo jeito na pesquisa científica. E no mestrado, qual foi o seu objeto de pesquisa? Qual foi o seu tema de estudo? Pronto. No mestrado, o meu tema de estudo foi governança das empresas familiares, né? E eu fui entender, não sabia nada o que era governança, fui entender nas práticas, e aí eu estudei muito. Aí chegou um momento que meu pai chegou e disse assim, agora está na hora de você fazer um curso na prática também sobre empresas familiares, sobre governança, que é um curso de uma instituição bem reconhecida aqui no Brasil. Eu peguei e fui lá. Aí eu, então é assim que as peças se movimentam, é assim que se dá na prática. E aí, esse curso me esclareceu muito nesse processo. E aí eu digo, tá, agora eu tenho argumentos também práticos, assim, né? Tipo, de como é essa vivência da governança. E aí, claro, Camila, mas estudou governança na empresa familiar, assim, o que foi, né? Sempre nesse viés de como eu posso impactar positivamente, né, as empresas familiares. Então, eu junto com o meu orientador, né, professor Sérgio Forte, orientador do mestrado, né? Meu colega de departamento. E ele disse assim, não, vamos impactar aqui os negócios. Eu já estava muito nessa linha, e aí a gente, não, vamos criar um índice de avaliação do nível de governança das empresas familiares. Só uma dúvida, Camila, para o público que não é versado, que não conhece essas terminologias da administração, o que seria, em termos simples, governança? Pronto, governança, na minha vivência prática, eu ensino isso para os meus empresários, os meus clientes, enfim, governança nada mais é do que um alinhamento de interesses, tá? E aí dentro de uma empresa familiar, eu tenho pelo menos aí 4 interesses mais fortes, que são dos indivíduos chaves, os interesses da família, dos negócios e dos sócios. Então a governança são mecanismos, são regras, são manobras que você estrutura dentro de uma empresa familiar, especificamente na área que eu trabalho, e que ajuda a alinhar esses, porque assim, às vezes uma geração quer uma coisa, a família quer outra, o negócio aponta para outra, os sócios querem outras, então assim, a governança vem para alinhar esses interesses aí, por exemplo, na empresa familiar, dessa galera toda, pelo menos. E voltando para o mestrado, como foi que a governança e o professor Sérgio e tudo isso apareceu na tua dissertação? Vamos lá, eu cheguei assim, professor, eu quero estudar empresa familiar.
Aí a gente foi entender qual era a lacuna de pesquisa que tinham poucos estudos sobre empresas familiares. E a gente começou com estratégia, e a gente viu, cara, dentro da estratégia tem uma coisa a mais, que é a governança. Eu disse, olha, prof, eu topo tudo que seja empresas familiares, né? Dentro ali. E eu sempre gostei muito de estratégia, me identifiquei muito com a disciplina dele. E aí a gente, não, vamos trabalhar governança. E aí, governança em empresas familiares, é um tema que, eu digo mesmo, é um assunto, é uma teoria que não dá para não falar de empresa familiar e não falar de governança. Então, para mim foi muito bom porque serviu como base de alicerce para o doutorado, meu entendimento. Certo. E tu podia, assim, em termos simples, sintetizar como foi que você operacionalizou sua dissertação e o produto final dela, o que você descobriu em termos de achados? Pronto, vamos lá. Na dissertação, a gente fundamentou, a gente pegou, existe um código de boas práticas de governança aqui no Brasil, a gente pegou esse código de boas práticas, usou ele como referência, transformou em um índice, tá, de qualidade, e depois a gente validou ele com especialistas. Então, eu fiz uma lista de especialistas conforme os artigos científicos e tudo, e aí a gente mandou. Aí, na época, graças a Deus, já tinha um online, né? Então, eu mandei por e-mail, fiz várias remessas, por e-mail mesmo, e aí eles iam me respondendo, e aí eu consegui ainda um bom quantitativo, não lembro exatamente agora, mas a gente conseguiu um bom quantitativo, onde a gente refinou, disse assim, pronto, aqui, quem quiser avaliar o nível de governança de empresas familiares, pode utilizar esses critérios a partir de então. Ah, interessante. E como foi o desenvolvimento dessa ideia para o teu doutorado? Pronto. Ela se manteve ou mudou alguma coisa? Como é que foi esse processo? Vamos lá. Dentro do meu doutorado, aí eu vou voltar um pouquinho na minha apresentação, né? Eu sou da segunda geração de uma empresa familiar, que é o Instituto Empresariar. Então, lá nós somos uma família empresária que cuida de outras famílias empresárias. Então, nessa etapa de vida aí, entre o mestrado e o doutorado, foi engraçado que o meu pai, quando eu entrei no mestrado, ele disse assim, e o doutorado? Eu digo, calma, eu nem entrei no mestrado ainda, né? Mas quando estava no meio, eu já não tinha nem dúvida que eu queria o doutorado. E aí eu peguei e disse, tá, então tá. Dentro desse contexto, nós como família empresária, a gente já utilizava lá uma metodologia, tá? Que é a metodologia do John Davis, de empresas familiares, que chama 3 ciclos. Os 3 círculos da empresa familiar, ele falava que empresa familiar era família, propriedade e gestão. Só que quando a gente foi colocar isso em prática, meu pai inclusive trouxe ele aqui para o Ceará, enfim, ele é uma das figuras renomadas de empresas familiares de Harvard, e aí a gente viu que quando chegava na prática, faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa e a gente começou a mapear o que era, por que não ia para frente. A governança, né, que teoricamente ia resolver tudo, a gente não conseguia ir até o final, não conseguia resolver o conflito. E a gente percebeu que tinha uma peça super importante, que eram os indivíduos chaves. Que faltava no modelo dos 3 círculos. Isso. Círculos ou círculos? Círculos. Círculos. Os modelos dos 3 círculos de uma empresa familiar. E a gente, eu junto com meu pai, um dia de manhã, vamos aqui. E a gente montou, né, que é a minha tese de doutorado, que é o BFB. Balança de Family Business, que é empresas familiares balanceadas. Isso eu estava do meio para o final do mestrado, e aí a gente foi entendendo ali, ficando mais claro, a gente já colocando em prática, porque nós somos uma família que estuda muito, mas ao mesmo tempo conecta muito com a prática, e fomos colocando e vendo, é isso. Que se a gente não atuasse diretamente, ou se esses indivíduos chaves não tivessem envolvidos, não tem governança que dê jeito, não vai resolver nem impactar lá na ponta a empresa familiar. E aí eu digo, pronto, meu doutorado. Sim, tipo, chegamos aí. Lá com esse modelo teórico já estava pronto. Isso. O modelo prático, né, digo assim. Sim. Aí pronto, chegou no doutorado, aí apliquei, né, já emendei direto mestrado, doutorado. E aí a gente seguiu já sempre com essa ideia. Então, já ia conversando com os professores nessa ideia. Olha, eu tenho esse modelo, como é que a gente é viável, não é viável, academicamente falando. Porque nós temos um compromisso também acadêmico, como família empresária, né? De contribuir não só diretamente para as empresas, mas também para a ciência de empresas familiares. Mas só uma dúvida, Camila. Você falou de indivíduos chaves. Podia falar um pouco mais sobre isso? Quem são esses indivíduos chaves? O que é isso? O que é esse conceito? Ótimo.
Falo sim. Indivíduos chaves, por exemplo, que não era considerado antes no conceito ou na atuação de empresas familiares, são as matriarcas. Porque normalmente só se considera o quê? O fundador e quem está lá na gestão da empresa. Mas, por exemplo, uma matriarca, já existem pesquisas que dizem que as matriarcas elas influenciam na vida profissional dos seus filhos. E esses filhos eles são os futuros CEOs das empresas familiares. Então, assim, se ela não estiver bem direcionada, ela pode impactar negativamente aí os futuros CEOs das nossas empresas familiares. Matriarcas, toda empresa familiar tem aquele, a gente chama braço direito do dono ou da dona, que ele não é da família, mas ele só não é da família de sangue, mas ele influencia ali, ele conhece todo mundo, ele está ali na empresa há mais de 20 anos, pelo menos, assim. Então, esses são indivíduos chaves, né? Às vezes, o indivíduo chaves é aquele tio de que é distante, mas ele, quando você tem algum, ali naquele contexto da empresa familiar, às vezes o fundador tem algum problema, vai consultar esse tio, avô, avó, novas gerações também. Então, assim, isso não era pautado dentro de uma empresa familiar. Vou dar o exemplo das matriarcas. Enfim, tem só os sócios, às vezes aquela pessoa que é só sócia. Isso não era considerado dentro do contexto. E acontece muito, vou dar um exemplo que normalmente acontece de indivíduo-chave, a sucessão. Então, vou tirar meu pai ou minha mãe e nova geração ou outra pessoa assume. Tá, mas se tirar essa pessoa, vai haver um desequilíbrio no sistema, no ecossistema da empresa familiar. Então, a gente não simplesmente só tira, a gente recoloca ele em outro lugar, na posição de presidente do conselho, porque ele não vai sair, ele não sai daquele ecossistema, ele se desbalanceia. Aí, quando desbalanceia, ele volta. Não tem como. Que é muito comum em empresas familiares. Muito comum. E aí o sucessor vai lá, filhos, né? Assumam os negócios. Ou então os filhos dizem assim, papai tem que viajar, a mamãe tem que viajar, tem que sair daqui. A gente brinca muito assim, mas eles têm empresa de turismo? Porque se eles tiverem empresa de turismo, tudo bem, eles podem viajar. Mas não é que vai mudar, não é que vai tirar, ele só vai se posicionar no local mais estratégico. Então esses indivíduos chaves, eles são peças fundamentais que se a gente não souber reconhecê-los, inclusive às vezes quando eles têm algum tipo de desequilíbrio, por exemplo, emocional, desbalanceia todo o sistema. Então a gente cuida até nesse nível aí. E normalmente o mercado pensa, né, no senso comum, que a academia não está aberta a essas ideias que vêm do mercado para a academia. Normalmente pensa-se que não, a academia é que leva a ideia para o mercado. Quando a gente vê, como no teu caso, que é exatamente o inverso, já tem uma determinada ideia, uma teoria consolidada e que a academia vai validar. Isso. E quando você trouxe essa ideia para dentro do programa, no âmbito do doutorado, como é que foi a recepção? Você já pode ser sincera. Não, assim, no mestrado era uma coisa mais distante, empresa familiar, ninguém sabia muito o que era e tal. No doutorado já foi bem mais tranquilo, porque eu já tinha a governança como a base, então foi extremamente aceito, inclusive... minha orientadora no doutorado, né, um abraço, professora Oderlene. Ela foi várias vezes lá para a empresa, inclusive. Algumas orientações elas foram em conjunto, não sei nem se pode falar isso, mas enfim, ou seja, a gente pegou aqui, foi eu, ela, meu pai, ela foi lá para a empresa, junto com outro orientando dela também, que ia estudar empresas familiares, para entender melhor esse universo, a prática, a vivência. Lembro demais que uma dessas orientações era porque esse indivíduo-chave ele quer ser feliz. E eu sou muito preto no branco, sim ou não. Felicidade, gente, vou colocar felicidade na minha tese. Eu não quero mexer nessa seara, né? Aí foi lá, ela e meu pai, a gente foi lá atrás, pesquisando juntos, né, na reunião. Não, a gente encontrou um instituto lá na Pensilvânia que estudava felicidade. Eu digo, tá bom, com uma base teórica, eu não queria colocar, porque felicidade é muito subjetivo, né? Eu não quero me complicar. Aí, juntos, a gente não conseguiu lá entender, encontrar. Então, assim, a gente puxou a academia também lá para dentro da empresa e vamos uma reunião aqui, um comitê científico aqui dentro dos negócios. E como foi acrescentar, agora tu vai te contar, como é que foi acrescentar felicidade dentro de um framework, dentro de uma moldura conceitual que
que deve vir elementos financeiros e que não se costuma pensar em felicidade, seja do indivíduo-chave ou de outros stakeholders, de outras partes interessadas, num conceito como esse. Como é que foi isso? Como é que se encaixou? Vamos lá. Primeiro eu vou explicar antes um pouco do método, né, que é o BFB, Balance de Family Business. Ele enxerga a empresa familiar sobre 4 subsistemas, tá? Que é indivíduos-chaves, que eles querem ser felizes, família, que quer ter harmonia, negócios, que eles querem ser prósperos, né, ser profissionais, e sócios, que eles querem ser ricos, né? Tipo assim, patrimonialmente, estou mais rico ou estou mais pobre. Então, a minha tese de doutorado foi basicamente validar a integração desses 4 subsistemas dentro de uma empresa familiar. E aí eu peguei a empresa familiar e digo, felicidade, né? Fui bem resistente, fui por bem-estar. Não, é bem-estar, porque felicidade é uma coisa, bem-estar é outra. Mas nada que uma boa pesquisa profunda, insistindo na felicidade. E a gente encontrou esse instituto lá na Pensilvânia que dizia o que é felicidade, né? Felicidade é estar em, o termo que a gente usa, balanceamento com o corpo, a saúde física, a saúde mental. E na época, a gente falou em espiritualidade, que não é religião, tá, gente? Espiritualidade. Só que hoje a gente já fez um upgrade dessa espiritualidade para sentido da vida. Tá? Existe uma teoria que é do Viktor Frankl, que era um psiquiatra. Então, hoje, para a gente, felicidade, os indivíduos-chaves, eles são felizes quando eles têm esses 3 pontos balanceados. Saúde física, porque é muito fundador, né? Não vou morrer, mas, enfim, comportamentos que levem à sua longevidade, à saúde do corpo, da mente, né? O equilíbrio da mente, da gestão das emoções e o sentido da vida. E como é que você operacionalizou esses aspectos todos na tua pesquisa, na tese? Vamos lá. Eu peguei e fui fundar. Como a gente já tinha o que facilitou muito a prática, né? Por isso que o pessoal, gente, não é para ir distante, é para você ir na sua prática mesmo. A gente já tinha essa base, tipo, os direcionamentos são esses, né? Felicidade, harmonia, prosperidade, né? No caso, eu usei o termo efetividade e aumento patrimonial. Então, eu peguei nas teorias, porque lá, aí eu vou dizer aqui, né, nos bastidores, no Instituto a gente usa uma filosofia que se chama Metz Effect, que era uma família, né, naquela época não tinha família empresária na Europa, que eles combinavam os especialistas de diferentes especialidades, se juntavam para emergir novos conhecimentos e tudo. Então, foi esse fundamento que a gente utilizou para o BFB. Ora, a gente vai juntar vários conhecimentos, então lá fui eu, atrás de conhecimentos tipo, do corpo, da saúde do corpo, da felicidade. O que gera harmonia na família? Eu fui lá estudar na psicologia. Aí, quando vinha para negócios, qual a profissionalização dos negócios? Que a gente usa estratégia, processos de governança, pessoas, inovação, cultura, estruturas de poder. E nos negócios, aí eu fui lá estudar direito um pouquinho. Então, eu fui puxando, a gente utilizou essa junção de conhecimentos, né, que de forma integrada, eles geraram aí o método BFB. Entendi. E quais foram os achados, assim, o que mais, para além do surgimento dessa categoria indivíduo-chave, quais foram os achados que você trouxe na tua tese? Vamos lá. Uma visão holística de empresa familiar. Porque o que acontece? Normalmente se vê empresa familiar, já estou sendo bem prática mesmo, né? O impacto, que o objetivo da minha tese era gerar impacto positivo tanto na teoria como na prática. Primeiro, a visão holística da empresa familiar. Eu não posso olhar só a empresa familiar apenas pelo que a gente faz alusão à empresa familiar de uma árvore, apenas pelos frutos que ela dá, que é só pela empresa. Eu olho a empresa familiar pelas raízes, que são os indivíduos chaves, o tronco, que é a família, que essas raízes, elas prosperam, se unem e formam um tronco. Esses troncos, eles dão galhos, que são os vários negócios das empresas familiares. E, por último, patrimonialmente, o fruto. Eu estou traduzindo aqui, mas minha tese foram 170 páginas, tecnicamente falando sobre isso. Olha, primeiro, quando for olhar uma empresa familiar, se você não tiver essa visão de indivíduos chaves, tronco, que é a família, os galhos, que são as raízes, e os frutos, que são o patrimônio, sua empresa familiar não vai se perpetuar. Essa é a primeira visão, né?
O segundo ponto, quando a gente vai tratar aí dos meus achados, a minha pesquisa de empresas familiares, é porque não havia um detalhamento, até na época que eu estudei, tá? Hoje também não há um detalhamento de quem é indivíduo-chave, qual é o balanceamento desse indivíduo-chave, família, qual é o balanceamento de uma empresa familiar, de uma família de uma empresa familiar, negócios de uma empresa familiar, patrimônio, e isso de forma integrada. Então, não tinha essa visão ainda, a academia não tinha essa visão dessa integração, que na prática era. A gente também faz a comparação de empresa familiar com o corpo humano, né? Sim. Eu não posso simplesmente, se eu cortar meu braço, minha mão aqui, pronto, vai dar tudo certo, eu vou continuar? Não vai, né? Então, a empresa familiar também é muito... Essa visão de empresas familiares, as multicamadas, ela como um sistema, foi um dos achados da minha tese, porque, Camila, é simples, mas academicamente no Brasil quase não se estuda de empresas familiares. Eu tive que, inclusive, recorrer fundamentos de fora, mas, claro, gente, aplicando aqui a nossa realidade. E como você avalia hoje os impactos do BFB, né, na tua empresa familiar, na empresariar, antes da tua dissertação, da tua dissertação e da tua tese, né, mas fundamentalmente da tese, e agora depois da tese? Você defendeu em 2020, não foi? Isso. E como tem sido esses 4 anos em comparação aos 4 anos anteriores? Aliás, os 4 anos anteriores não, a trajetória anterior. Vamos lá. Bem, a gente, como eu falei no início, nós como família empresária temos o compromisso com a ciência. Tá? Então, a gente tinha essa entrega que a gente tinha que fazer, entrega inicial, né? Porque vão vir muitas gerações para entregar muito conhecimento, aí, academicamente falando. Isso era um legado que a gente tinha que está deixando ainda, né? Não vai parar de deixar, espero. Meus filhos, né? Enfim, as nossas gerações seguintes. O segundo ponto é que nós atuamos em ambientes extremamente complexos. Então, como eu já falei, vou repetir aqui nesse contexto, se eu atuar nessa superficialidade, a gente não consegue perpetuar as empresas familiares. Não vai dar resultado. Os conflitos vão vir, os indivíduos chaves vão ficar infelizes. Então, a gente precisou mergulhar no fundo do oceano. E o mergulho do fundo do oceano foi fazer aí um mestrado e um doutorado para dar esse mergulho profundo, né? A gente não parou de estudar ainda. Então, para entender melhor, para atuar melhor nos clientes, de uma forma mais segura, de uma forma com metodologia. Então, teve esse movimento. Além também de marca, né? Porque é o único método de empresas familiares validado no Brasil, cientificamente, né? A gente teve a nossa validação da minha tese de doutorado, a gente levou ele para a USP, a gente levou ele para o EURAM, que é o principal congresso aí de gestão, que você com certeza conhece, né, de gestão da Europa, onde é lá onde se estuda empresa familiar, lá tem linhas, onde eu tive a oportunidade de conversar com os pesquisadores, onde eu citei lá na minha tese, ai meu Deus, e eles falando assim, faz sentido, eu digo, é isso, né, estamos no rumo, então, nesse sentido de marca, de entrega mesmo com os clientes, né? E falando lá no Instituto, da nossa empresa familiar, a gente não acredita que sucessão existe. Porque a gente acredita lá que ninguém pode substituir ninguém. O que a gente acredita que é a preparação de indivíduos chaves. E dentro do meu processo, como preparação eu como indivíduo-chave dentro da minha empresa familiar, isso foi essencial, porque lá a gente trabalha com especialistas. Então, assim, lá a gente tem uma equipe de mais de 30 profissionais, craques. Então, tu imagina, chega lá, eu não sou filha do dono. Eu sou filha do dono, tenho o maior orgulho de dizer, sou filha do dono, amo a minha empresa familiar, mas eu converso, eu tive preparação, o mestrado e o doutorado também me prepararam para que eles cheguem assim, não, ela sabe de empresas familiares, ela estudou aí pelo menos 10 anos, mas a prática ali, trabalhando, então, é uma forma também de eu chegar lá no meu processo de preparação como indivíduo-chave ali, para ocupar posições estratégicas dentro da empresa. E já indo para o nosso bloco final de perguntas, Camila, eu logo ali, pouco depois do doutorado, acompanhando nas redes sociais, né, você se tornou mãe. Sim. Aí, como é que a Cecília, tua filha, hoje, né, influencia
nessa complexidade que é a Camila pesquisadora, a Camila professora, a Camila mãe, a Camila empresária? O que a Cecília trouxe nesse sentido? Tem uma história muito engraçada, que é um pouco antes da Cecília. Quando eu terminei o meu doutorado, né, no dia que eu terminei e tal, defendi minha tese, Camila doutora, uhul, eu fico brincando que eu não sei qual foi a felicidade maior, se foi eu ter terminado o doutorado, porque eu tinha um acordo, eu digo, olha, eu não vou ter filho. Já que eu tive essa oportunidade de ingressar na academia nova e tal, só vou ter filho depois do doutorado, ao terminar o doutorado. E aí, quando eu terminou o doutorado, aí todo mundo, ai, que felicidade. Porque eu chamei minha família toda, né? A Ordalene, mulher, esse povo... professora, tem que movimentar a família, né? Aí, não sei se a felicidade maior é que se eu tinha terminado o doutorado, ou porque viria mais um neto, um sobrinho, né? Mas, enfim. A Cecília, eu acho que ela... A Cecília, ela veio aí para complementar e integrar o meu legado como pesquisadora, como professora. Então, assim, a responsabilidade de estar aqui hoje, né, de ter construído uma tese, um mestrado, fazer pesquisa, e tudo que você se propor ir profundamente e não ficar no superficial, ela influenciou muito, assim, no pós, né, tipo assim, cara, eu vou continuar. Então, ela com 3 anos, ela já sabe o que é mestrado, assim, na linguagemzinha dela, mas ela já sabe o que é mestrado e doutorado. E eu vou dar outro exemplo que não é da minha filha, mas na época, o meu irmão, na época do mestrado, o meu irmão, se eu não me engano, tinha uns 5, 6 anos. E aí ele chegou para os amiguinhos dele e disse assim, o que você vai fazer? Aquelas perguntinhas, né? Ele, não, vou fazer mestrado. Aí os menininhos ficaram assim, o que é isso, né? É o que minha irmã faz, né? Porque a gente morava juntos. Aí é o que minha irmã faz. Então, assim, esse legado que eu quero deixar para a Cecília, para a minha família, enfim, e eu convenço todo mundo a fazer mestrado e doutorado. Quem está do meu lado pergunta, o que você acha? Eu digo, não, vem cá, vamos, vai ser ótimo, vai te ajudar muito. Profissionalmente falando, você entra com outro patamar de conversa, porque você se aprofunda, né, num tema, então... E algo que eu notei no decorrer da tua fala como um todo é a presença, em vários momentos, seja para incentivar ou até mesmo para estruturar a tua base teórica e prática do teu pai. E podia, assim, falar um pouco sobre qual é o papel dele hoje, qual foi o papel dele nessa elaboração toda, qual é o peso dessa influência toda na tua carreira? Certo, vamos lá. Foi ele que colocou, ficar aqui e falar coloquialmente falando, ele me colocou no foguete. Mas foi um foguete bom, né? Assim, ele que entendeu, ele fez mestrado já. E aí ele disse, não, minha filha, olha, dentro do seu processo de encaminhamento profissional, um mestrado, né, a conversa era sobre o mestrado no início, o mestrado é extremamente importante para você se aprofundar, porque eu queria muito trabalhar na empresa, e aí ele disse, não, eu fiquei, meu Deus, e agora? E aí ele disse, não, por que você não vai trabalhar agora? Porque você primeiro tem que ter bagagem de conhecimento para depois entrar. Então, ele de fato, aí nesse contexto, né, enfim, hoje ele é o CEO. Hoje a gente tem um conselho, a gente tem a governança da família, né? A gente tem um conselho de administração, um conselho de família, um conselho de sócio. E hoje ele ainda é o CEO e presidente do conselho de negócios. Mas ele que, de fato, nos ajuda a mentorar. Então, hoje a gente tem, assim, quem não sabe a história da minha família, mas a minha irmã mais velha é médica, eu sou administradora, né? E minha irmã mais nova é publicitária. Então, a gente sempre entra nesse contexto de acompanhamento, de que todo mundo está evoluindo, cada uma tem seu plano de carreira, mesmo o plano de carreira não é só no início, né, ao longo. Então, ele fica gerenciando aí os nossos planos de carreira, respeitando. Eu fico brincando, sou sem graça, eu gosto muito de fazer isso, estudar governança, estudar empresa familiar. Então, assim, eu me identifiquei muito com o tema, acho que é um tema que eu vivo muito, né, tanto como empresa familiar, como também ajudando outras empresas familiares. Então, ele ainda atua diretamente indicando cursos, vamos para cá, vamos para lá. E eu também seguindo minha escadinha, né? Minha jornada, então... E falando de jornada, por fim, se você fosse fazer agora um pós-doc, um pós-doutorado, o que você estudaria, o que você melhoraria no BFB? Para onde você iria? Assim, para onde você pensa em ir agora para um pós-doutorado? Pois futuro? Como eu falei, lá a gente não para de estudar, né? A pesquisa em si,
não para. Então, eu iria realmente agora, eu já tenho quase um pós-doutorado, assim, já está assim, ó, na agulha, mas eu tive a oportunidade de ir para fora e vi essa conexão ainda mais forte. E aí, enfim, no BFB já tem um avanço, já vou até dar uns spoilers aqui no seu programa, tá? Dentro do BFB a gente entendeu que indivíduo-chave, família e negócios e sócios é o microambiente da empresa familiar e o BFB, né, ele entende que a empresa familiar também é impactada no macroambiente, que aí são esses outros, seria aí meu pós-doc, que é a empresa familiar, ela está conectada com a sociedade, com o meio ambiente e ela tem um legado. Então, são questões que estão um pouco mais fora do ambiente interno, mas que a todo momento elas são influenciadas. E, Camila, de onde é que você, né, e sua família empresária aí tirou isso da prática, né? E aí agora tem um próximo passo, fazer o pós-doc para validar cientificamente só essas 3 últimas dimensões aí do BFB. A gente entende também que é orgânico, a toda hora está mudando, né? A gente não entende que é uma coisa estática, pronto. Como se a tese fosse um filme, né, que agora está evoluindo para uma sequência. Pronto, exatamente, perfeito. Então, Camila, eu queria te agradecer pela presença e por compartilhar tudo aqui conosco. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso primeiro episódio da segunda temporada do Sapiência. Eu queria agradecer mais uma vez, como acabei de fazer, a Camila pela generosidade. Eu que agradeço. Pelo espaço e por compartilhar conosco aqui um pouco da trajetória dela. Muito obrigado a vocês que nos seguem. No nosso próximo programa a gente vai ter a Raquel Soares Teotônio, que vai nos apresentar um pouco sobre a sua pesquisa de mestrado. E fique conosco para mais conhecimento e para mais caminhos do mundo acadêmico. Muito obrigado.